Domingo, calor aí? Eu tô de boa, tem blusa aí? Vocês estão preparados para ficar mais quente? Amém. Sim ou não? Quem quer receber o fogo do Espírito Santo? Aleluia, eu quero. Para mim é uma vantagem falar depois do Rafael, porque ele me dá gancho, né? E a gente Obrigado, combina, né? Obrigado. Achei que ia tomar um café com o cara só ficou no celular. E o legal é que a gente nunca combina. O Rafael abordou um ponto muito importante, mas a gente precisa entender isso, que isso realmente é importante. Presta atenção que é importante. Fica viajando aí na hora, tá? O pensamento foi embora, longe. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Ô Joãozinho, só não deixa muito alto, senão eu fico rouco. Deus é um Deus coletivo. Todo mundo entende isso? Rafael falou um pouco. Nós temos Deus Pai que nos criou, Deus Filho que veio para nos salvar, e Deus Espírito Santo que foi deixado conosco quando Jesus ressuscitou e voltou aos céus. Amém? Estão me entendendo? Se não entender, levanta a mão aí que eu repito. Deu para entender o que eu falei? Esse Espírito que foi deixado com a gente quando Jesus voltou aos céus, depois de ressuscitar, ele mora em nós. Esse Espírito está em nós. A partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, esse Espírito vem habitar em mim. Eu sou morada do Espírito Santo. E aí eu queria abordar um pouco o que está lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz assim: E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. O que significa isso? Significa que quando a gente nasce, por conta do pecado de Adão lá no Éden, todos conhecem essa história, sim ou sim? Reage a isso, eu não sei se você está entendendo. Sim. Sim? Por conta da desobediência de Adão, a gente paga o preço do pecado ter entrado no mundo. E quando a gente nasce, a gente já nasce destinado ao inferno. Não sei se está todo mundo entendendo, mas esse é o fato. Não é porque eu transgredi alguma coisa, é porque Adão transgrediu, Adão desobedeceu, e a gente, como descendente de Adão, a gente paga o preço. E quando a gente nasce, a gente já tem um destino certo. A gente está caminhando a passos largos para o inferno. E isso não tem a ver se eu fui mais bonzinho ou mais malzinho. Isso tem a ver com esse pecado original que aconteceu lá atrás. E quando a gente nasce, por conta desse pecado de Adão, dessa desobediência, a gente nasce com um coração de pedra. E como que a gente transforma, como que é possível nos transformarmos de alguém que tem um coração de pedra em alguém que tem um coração de carne? Alguém arrisca? Alguém quer tentar adivinhar? Através do amor de Cristo. Através do Espírito Santo. Eu aceito Jesus na minha vida, e por conta de aceitar Jesus na minha vida, o Espírito vem morar em mim. O Espírito morando em mim, sendo morada no meu coração, eu tenho um processo de transformação de um coração de pedra em um coração de carne. E esse versículo, ele nos traz essa promessa. É uma promessa de Deus dizendo que é capaz de transformar os corações endurecidos de dentro para fora. E a gente é tão malzinho, naturalmente falando, que a gente nem consegue se voltar a Deus se o próprio Espírito não nos provocar a isso. Quem está entendendo? Reage aí, pelo amor de Deus. Se eu tenho essa inclinação de mudança de vida, de aceitar Jesus na minha vida, é porque o próprio Espírito me incomodou. E por quê? Porque ele mora em mim. Eu só não dei espaço para ele na minha casa, mas ele já é um habitante dela. O problema é que nós precisamos abrir uma porta. E como a gente tem o coração endurecido por conta desse pecado original, a gente não abriu essa porta.
a gente fica atrás dela segurando para o Espírito não entrar. Essas mazelas que vocês sofrem, esses problemas que vocês sofrem, eu já sofri. Vocês que são novos aqui não conhecem meu testemunho. E por quê? Por falta de conhecimento? Não. Eu já escutava a palavra de Deus de um monte de gente. O problema é que eu estava atrás da porta do meu coração, com o ombro nela assim, ó, e os caras e o Espírito tentava entrar e eu ficava segurando. Até que tem um momento em que você se posiciona de uma forma e você quer receber essa graça de Deus. Já falei aqui várias vezes, quem me vê aqui com maior frequência sabe disso. Grande maioria de nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Olha que loucura que é. Eu quero receber presentes do meu pai, mas eu não quero ter um relacionamento com ele. É possível isso? Herança, meus irmãos, é só para filho. Eu não vou, quando o Rafael falecer, eu não vou ficar com aquele monte de propriedade que ele tem. Quem vai receber aquelas propriedades que ele tem são os filhos dele. Eu não sou filho dele. E com Deus não é diferente. Para nós recebermos bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos nos tornar filhos. E como que eu consigo me tornar filho? Permitindo que o Espírito haja na minha vida. E transforme esse meu coração endurecido, esse seu coração endurecido, em um coração de carne. E essa graça ilimitada de Deus é um desejo dele próprio conosco. Olha que loucura que é isso. Deus, Criador de todas as coisas, ele tem um desejo de se relacionar com a gente. Ah, Temer, por que você diz isso? Só porque ele mandou o seu filho morrer no nosso lugar. Só por isso. Se isso já não for motivo, você imagina você pegar seu único filho, o filho unigênito do Pai, e falar assim, olha, você que é Deus vai se esvaziar de toda a sua glória, vai em forma humana, você vai viver determinado tempo e depois você vai cumprir o seu propósito, que é morrer no pior tipo de morte da época que tinha, que é a morte de cruz, para fazer com que eu possa me reconciliar com os meus outros filhos, que somos nós. Essa semana eu estava numa discussão com um amigo, eu postei alguma coisa no Instagram e ele falou assim, eu não concordo, porque Deus é amor. Eu falei, você tem razão, Deus é amor. Mas Deus também é justiça. Tanto é verdade que se ele não precisasse satisfazer a justiça dele, ele não precisaria ter mandado seu filho morrer por nós. Vocês concordam? Era só ele falar, está perdoado, estava todo mundo perdoado. Mas Deus não é um Deus incoerente. Ele deixou para nós, em todos os livros do Antigo Testamento, uma direção de conduta. Desde a época de Moisés, Arão, ele já indicava como que tinha que ser o comportamento do povo. E naquela época ele pesava a mão duríssimo, porque era um contexto histórico que eu imagino que se ele não pesasse a mão, virava bagunça. Então às vezes a pessoa vinha com uma boa intenção, mas com o coração no lugar errado, e sabe o que ele fazia? Fulminava a pessoa. Quem conhece a história de Ananias e Safira? É ou não é verdade? Então Deus, existe uma ideia de que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou do Velho Testamento para o Novo Testamento, essa régua da justiça de Deus, ela diminuiu, porque Ele mandou Jesus morrer por nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não se posiciona como filho de Deus, pode esquecer. Você só tem acesso à graça de Deus por Jesus. Mas para você fazer uso dessa graça, para você estar debaixo dessa graça, você precisa viver em novidade de vida. É ou não é verdade?
O que ele fala lá no capítulo 3 de Apocalipse? Que ele detesta o morno. É aquele cara que não é frio e não é quente. E aí ele fala, o morno eu vou vomitar da minha boca. Ele não está dizendo que está tudo bem você viver naquele contexto da sua velha vida, porque a graça te salvou. Não existe isso, gente. E olha, vocês podem não acreditar, é uma discussão constante que eu tenho com um monte de pastor. Porque tem alguns pastores que falam assim, não, mas Jesus morreu, ele te perdoou do que passou, e ele já te perdoou do que você vai fazer de errado. Falo, bom, é verdade. Todas as vezes que você deslizar, e você se voltar aos pés da cruz, você vai receber o perdão. Porque Jesus é misericordioso. Mas ele não é bobo. Porque salvação pressupõe arrependimento. Muitas das vezes a pessoa está de momento, né, pastor? Não é? Como que uma pessoa arrependida fica o tempo todo no mesmo erro? Isso não é arrependimento. Para eu ter me arrependido verdadeiramente, ter acesso à graça de Jesus, eu tenho que automaticamente abandonar as minhas incoerências. E não é um processo onde você é um cara totalmente mauzinho e daqui a pouco você é um cara totalmente anjinho. Não é. É progressivo. Eu estou no zero, ou às vezes eu estou até no negativo, como eu estava no negativo, fazia tudo errado. E aí você vai, daqui a pouco você está no zero, daqui a pouco você vai ficando positivo, e é uma caminhada até que Jesus vem. Não é você se amoldar a um padrão de regras estabelecidas para você ter acesso às bênçãos de Deus. Isso é religião. O que o Evangelho de Cristo traz é que você tem que viver em novidade de vida através do Espírito Santo. E quando Jesus retornou ao céu depois de ressuscitar e deixou o Espírito, foi para que através do Espírito a gente consiga alcançar esse estágio de caminhar pelo Espírito. Porque nós só temos duas opções. Ou a gente caminha pelo Espírito, ou a gente caminha pela carne. Se eu caminho pela carne, eu sou filho de quem? Quem arrisca? Satanás. Satanás. Se eu caminho pelo Espírito, eu sou filho de quem? Deus. Vocês estão entendendo? Não tem meio termo. E a gente tem uma percepção errada, e eu tinha também, de que existem pecados mais aceitos e pecados menos aceitos. Cara, eu sou muito melhor que o Zé Pequeno. Porque o Zé Pequeno era um traficante, matava um monte de gente. Não, amigão. Não é não. Esse pecado seu aí que você acha que não é tão cabeludo, é igual ao pecado do Zé Pequeno. Só é em outra área. Quando eu falo mal do meu irmão, eu estou cometendo o mesmo pecado de um cara que assassina o outro. Assassina de matar. Sabiam disso? Não tem essa diferença. Então a gente colocar o Espírito para morar no nosso coração, de fato, abrindo essa porta, nos permite ter um coração transformado de pedra em carne. Quem está entendendo? Glória a Deus. Amém ou amém? Amém. Então a gente precisa entender que uma vida constante em Jesus só é possível através de quem? Responda aí. Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ah, mas eu vou tentar porque eu vou ter um padrão. Esqueça isso, você não vai conseguir. Essa sua mudança de padrão, da força da sua carne, é uma mudança de fora para dentro. E a gente só consegue permanecer num caminho lá de Jesus se for uma mudança de dentro para fora. Quem está entendendo? Amém. Eles não estão entendendo, Jorge. Está entendendo, João? Fala amém, pelo amor de Deus. Amém. Mateus 9,17 diz assim: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você sabe o que eram odres? Odres eram uma espécie de um cantil feito de couro.
aonde se colocava vinho. E esse recipiente de couro, ele quando está velho, ele não consegue receber vinho novo. Porque a fermentação do vinho faz com que esse couro se rompa. Trazendo para o que eu estou querendo passar para vocês, o nosso odre velho é o nosso velho homem. Presta atenção. O nosso velho odre é o nosso velho homem, o nosso homem natural, filho de Adão. Está acompanhando? O nosso odre novo é o nosso novo, a nossa nova maneira de viver, de pensar, de agir, que é o Espírito Santo fazendo morada em nós. Então, quando o Espírito vem para morar em nós e a gente abre essa porta, a gente se torna de odre velho e odre novo. E quando a gente se torna um recipiente novo e preparado, a gente pode receber de Jesus tudo aquilo que Ele tem para nós. Quem está entendendo? Amém. Eu não consigo, na minha estrutura de homem natural, desse velho homem, fazer milagres em nome de Jesus, por exemplo. Por quê? Porque Jesus não vai derramar sobre mim dons desse tipo se eu não estou em novidade de vida. Dá para entender isso? Mas a partir do momento que eu me coloco aos pés da cruz de Cristo, permito o Espírito fazer morada, eu estou num caminho de progressão nesse relacionamento com Ele. Eu vou abandonando as minhas incoerências, eu mudo a minha maneira de pensar, eu deixo de buscar só os meus próprios interesses, olho pelos interesses do meu irmão, eu paro de usar os meus recursos só para mim, eu uso os meus recursos para o meu irmão, eu me preocupo com o meu próximo, eu tenho um olhar misericordioso, eu busco mais o Espírito, eu leio mais a palavra, eu vou em mais eventos. Eu estou me transformando de um odre velho em um odre novo. E aí Jesus começa a se derramar em mim. Deu para entender isso? Amém. E aí você passa e pode passar a ser um instrumento de Deus na vida do próximo. O grande problema é que muitas vezes a gente ainda não passou por essa transformação e a gente quer fazer pelo próximo aquilo que eu nem permiti que o Espírito faça por mim. É verdade. E aí o que acontece? Eu me quebro inteiro. Porque eu não estou com a minha estrutura preparada. Hoje de manhã, o dia começou muito emotivo para mim. Muitos aqui sabem da história do meu filho, né? E eu tenho o hábito de treinar logo pela manhã. Então eu acordo invariavelmente 6h30 da manhã e vou treinar. Vou direto treinar. Só ponho uma bermuda e vou treinar. Eu tenho espaço na minha casa lá com os aparelhos, eu treino em casa. E quando o meu celular desperta, ele geralmente levanta junto comigo. Meu filho hoje tem 10 anos. E ele teve um problema de saúde, ficou 10 meses no hospital, fez mais de 20 cirurgias, para quem não conhece a história. E ele é um milagre. Ninguém consegue explicar o fato dele não só estar vivo, o João conhece, o Jonathan conhece, mas ele estar vivo e bem. Ele não tem sequelas importantes, perdeu 30% de massa cefálica, está alfabetizado, tinha ficado cego, recuperou a visão. Meu filho tem uma história absurda. E o lugar onde é a minha academia, eu enxergo a sala lá de baixo. Tem um guarda-corpo assim, eu enxergo lá embaixo. E ele estava sentado no sofá e eu estou ouvindo ele assistir uma reportagem que chamaram eu e o médico responsável pelo tratamento dele, num programa da Mariana Kupfer, não sei quem conhece. E eu fazia tempo que eu não via aquela reportagem, eu nem lembrava. E eu estou treinando e eu estou ouvindo ele lá embaixo. Quando eu vi que ele estava assistindo isso, eu tirei meu fone, porque geralmente eu estou ouvindo a Bíblia. Eu ponho a Bíblia, ponho no áudio e fico ouvindo. Inclusive eu estou lendo um livro difícil de ler, eu estou ouvindo um livro difícil que é um livro de números, que fala de muito sacrifício. E aí eu pausei o que eu estava ouvindo e fiquei prestando atenção na reportagem. E aí eu me emocionei. E eu fiquei refletindo sobre o seguinte: hoje eu consigo agradecer pela doença do meu filho. Olha que loucura que é isso. Porque se não fosse a doença do meu filho, eu jamais estaria aqui.
Porque eu tinha esse coração endurecido, vivia só para os meus interesses, para os meus prazeres, e tinha zero ou menos alguma coisa de desenvolvimento espiritual. Zero. Não buscava nada espiritual. Por quê? Porque a gente só busca algo se a gente está insatisfeito. Então a reflexão que eu queria trazer hoje para vocês é: você está satisfeito com a sua vida? Olha para você. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando nada disso, é passageiro. Isso a traça corrói. Eu estou falando para você como um ser humano. Você está feliz? Você acha que a sua vida está produtiva? Você acha que o seu relacionamento com a sua família está bom? Você acha que você está buscando Deus com a prioridade que você precisa? Faça essa reflexão nesse momento. Porque se você não tiver, você precisa chamar o Espírito Santo para habitar em você. E não é amanhã, não, é hoje. Eu estou falando aqui, eu estou inteiro arrepiado, não sei se dá para ver. Então ele está aqui. Só que ele tem uma característica que é mais uma das qualidades dele. Ele é educado, velho. Ele não vai arrombar a porta do seu coração, não. Se você continuar segurando a porta aqui, ó, pode esquecer que ele não vai entrar. Só que se você não se permitir ser morado do Espírito, você vai continuar nessa miséria que você vive. E miséria que eu digo espiritual. Sabe essa vida sem sentido? Como que eu vivia antes da doença do meu filho? Eu vivia bem pra caramba. Ganhava uma baita grana. Na época uns 400 mil por ano. Tinha apartamento que eu queria, carro, moto, não tinha dificuldade financeira nenhuma. Só que eu tinha uma vida vazia. Não tinha propósito. E hoje o Rafael estava pregando, estava sentado ali, eu me emocionei olhando, estava olhando aqui, eu me emocionei porque eu não tinha chance nenhuma de estar aqui. E aí Deus permitiu acontecer algo que mexeu com aquela minha estrutura de odre velho. Deu aquela esgarçada no couro, não sei se vocês estão me entendendo. E aí eu falei, cara, não dá para viver mais assim. Porque naquela fase eu fui confrontado com a minha autossuficiência. E Deus me mostrou claramente, olha, não tem absolutamente nada que você possa fazer para salvar seu filho. E eu, de coração, não desejo que vocês passem por uma experiência semelhante. É muito difícil. Eu não sei nem quantas horas eu fiquei do lado de fora do centro cirúrgico, esperando uma interminável cirurgia acabar para eu ter uma notícia ruim, porque as cirurgias dele davam todas erradas. Quem está me entendendo? Amém. Amém. E como eu me torno um odre novo? Como que eu deixo de ser um odre velho? Deixo de ser um descendente de Adão para me tornar descendente de Jesus. Como? Me sujeitando à palavra de Deus. Não tem outro jeito. A gente pode vir aqui cheio da presença do Espírito, com tudo aquilo que Jesus derramou na nossa vida, orar por vocês. E vocês podem simplesmente continuar da maneira como vocês estavam. Porque não tem nada a ver com outras pessoas, tem a ver conosco. A gente precisa entender que existe uma guerra, que é até que Jesus volte ou a gente vai se encontrar com Ele, entre carne e espírito. Isso não vai acabar. É o tempo inteiro. Vocês acham que eu não tenho luta? Eu contei que eu já estou no saldo positivo de espiritualidade. Não sei quanto. Só Jesus que sabe. Mas eu já não estou negativo. Mas vocês acham que eu não tenho luta? Se eu ficar apenas um dia sem mergulhar na palavra de Deus, buscando as coisas do alto, eu já percebo em mim ações e reações que eu falo, cara, isso aí é do Temer antigo, é do odre velho lá. E faz parte de mim. E é verdade. Às vezes coisas pequenas.
Mas quando, por exemplo, a minha esposa traz para mim um assunto na hora errada, pensa você chegar do trabalho, João, cansado, e aí você mal entrou em casa e a mulher vem com um monte de problema. E aí você tem que respirar e falar assim, Senhor Jesus, eu não posso gritar com ela. Acreditem, não é fácil. Às vezes pega você num dia atravessado, você já brigou com um monte de gente. Dá para entender o que eu estou falando? Amém. Gálatas 5,17, eu vou ler até o 25, presta atenção que eu estou acabando. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Está entendendo? Se eu sou guiado pelo espírito, eu estou na graça. Amém? Amém. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, se alguém se identificar não precisa levantar a mão, adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está bem claro aqui, não está não? E como que a gente pode achar que a gente está debaixo da graça e não precisa mudar de vida? Tem um monte de gente pregando isso. Se vocês forem consumir a internet, aí vocês vão ver. Mas o fruto do Espírito é para quem? Hein, irmão? Quem vive pelo Espírito. Você abriu a porta do seu coração, parou de resistir, o Espírito fez morada, seu coração era de pedra, agora é de carne, e você vai começar a manifestar os frutos do Espírito. Quem está entendendo? Amém. Esse é o processo. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Concupiscência é tudo aquilo que inclinação para o errado. Porque a gente naturalmente pensa tudo para o errado, ou não? Infelizmente. É a nossa natureza. Se vivemos em espírito, é a Bíblia, não sou eu não, está dizendo. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então esse papo de que você é filho de Deus, anda em espírito, mas não tem mudança de vida e está tudo bem, é engano de quem? Do diabo, irmãos. A Bíblia, a palavra de Deus está dizendo, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E aí eu não tenho mais nada daqueles defeitos de fábrica que eu relacionei aqui. Está na Bíblia. E eu começo a manifestar o fruto do Espírito. Vocês acham mesmo que aquele Temer, antes do meu filho passar por tudo aquilo, abriria a mão dos interesses dele numa tarde de sexta-feira para estar aqui? Jamais, irmão. Essa hora já estava bem louco para a rua aí, fazendo alguma coisa. E achava que estava tudo bem. Dinheiro é meu, não estou prejudicando ninguém. Eu posso aproveitar mesmo, tem direito. Alguém se identifica aí? Levanta a mão. Era exatamente assim que eu pensava. Conseguia esconder, pouca gente sabia das besteiras que eu fazia. E aí, como que eu faço para viver então pelo Espírito e não pela minha carne? Eu tenho que alimentar mais quem? O Espírito. O Espírito. De que forma? Orando, buscando, jejuando. Orando, buscando, jejuando, lendo a palavra de Deus, tendo um momento de comunhão. É isso. Se eu quero viver pelo Espírito, eu tenho que buscar estar em lugares e com pessoas que alimentam meu espírito e não minha carne. Aí a pessoa fala assim, ah não, mas eu escorreguei, eu peguei e dei uma chapada aí o cara foi lá e me ofereceu só um pino, eu achei que não tinha nada demais na igreja. Você não estava, irmão. É ou não é verdade? E aí o que você tem que fazer? Se o pecado aponta para lá, você vai para onde? Do outro lado. Do outro lado, irmão. Fugir. Fugir da aparência do nome.
Esse ano completou 10 anos, desde a última vez que eu usei droga. 11, vai fazer 11 anos. E eu não tenho mais aqueles amigos. Eu não vou mais naqueles lugares. Nunca fui. Quando me ligava, nem atendia. Por quê? Porque eu tenho que me relacionar com quem está buscando a mesma coisa que eu. 11 anos depois, Temer, você não tem condições de ir lá e não? Para que eu vou me colocar à prova? Não faz nenhum sentido eu conviver ali. Aquelas pessoas e aquele lugar não manifestam a presença de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero estar perto de pessoas em lugares de pessoas que estão buscando alimentar mais o espírito do que a carne. Antes o meu programa de final de semana era churrasco e cerveja. Hoje é o quê? Conferência. Ontem eu estava com o Rafael numa conferência lá. 7 mil lugares. Quantas pessoas já tinha lá? Mais que 5 mil, com certeza. Mais de 5 mil. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Deixa eu compartilhar com vocês. Eu estou orando por duas situações que eu estou vivendo. Que eu quero mais de Deus, eu quero mais dons do Espírito. Frutos do Espírito eu já estou manifestando. Mas eu quero dons. Então eu estou orando por dons. E eu tenho uma situação empresarialmente falando, eu tenho uma empresa. E eu estou orando por essa situação. E aí eu estou orando. E estava lá num momento de adoração e oração. Algumas pessoas indo lá na frente, estavam chamando por causas específicas. E eu fechei o meu olho, comecei a orar. E daqui a pouco vem um cara lá de trás, põe a mão no meu ombro assim e fala assim: Deus mandou vir falar para você isso e isso. E aí, obviamente, né, caiu o choro. E o cara falou para mim em resposta do que eu estava orando. E virou as costas e foi embora, não sei quem é. E aí eu, chorando, dei um sorriso e falei assim: e ainda tem gente que acha que o Espírito não é real. Eu estou falando aqui, meu cabelo está arrepiado, dá para ver? Dá para ver que está arrepiado? Mas eu não teria essa experiência se eu não tivesse saído de Taubaté e ido buscar Deus lá em São José. Porque Deus reconhece o seu nível de esforço. Ele reconhece o lugar que está o seu coração. Não tem nada a ver com a cidade, não tem nada a ver com a igreja, mas tem a ver com a sua disposição em buscá-lo. Quem está entendendo? Amém. Então, se você buscar a Deus, se você se inclinar para as coisas do Espírito, se você se dedicar a uma vida ao lado de Jesus, fique descansado, Ele vai derramar vinho novo. Sabe por quê? Porque você é um odre novo. Mas eu quero viver do mesmo jeito, não quero ter mudança de vida. Esquece, você não tem estrutura para receber nada de Deus. Você vai pirar. Então nós precisamos, de forma incessante, buscar a Deus. E aí o Jorge, muito questionador, fala assim: Temer, eu não concordo. Então eu queria trazer 3 versículos de 3 livros da Bíblia diferentes. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Esse bônus de ontem que Deus me deu, essa confirmação sobre algo que eu estava orando, foi um prêmio que Ele me deu naquele momento. Você está entendendo? Amém. É disso que esse versículo está falando. Se eu buscar a Deus, Ele me dará presentes. Galardão são níveis de intimidade, níveis de recompensa. Romanos 2,6: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber,
a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Como que eu vou procurar glória e honra a Deus se eu não vivo em novidade de vida? Eu não honro a Deus dando um tiro, fumando uma pedra ou tomando uma cachaça. Eu honro a Deus tendo vontade de fazer essas coisas e em amor dele fugindo dessas coisas. Vocês estão entendendo? Deus olha e fala assim, cara, o cara está de joelho, mas ele não vai. Ele não está se corrompendo pela sua carne. Está entendendo? Apocalipse 22, 12. Vou ler até o 14, já estou acabando. E eis que sendo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Que cidade ele está falando aqui, irmão? A Nova Jerusalém. Quem quer entrar pelas portas da Nova Jerusalém? Amém. Mas eu tenho que renunciar às vontades da minha carne. Eu tenho que permitir o Espírito entrar no meu coração, fazer morada, transformar meu coração de pedra em carne. Fora disso, não tem salvação e não tem novidade de vida. A gente precisa entender isso. E aí eu queria finalizar fazendo uma pergunta para vocês. E o João está guardando todo o cartucho dele para esse momento. Quem aqui, entre nós, quer entrar, quer deixar Jesus entrar pelas portas do seu coração? Quem quer abrir essa porta? Porque você pode estar com ela entreaberta, irmão. Você pode estar com ela fechada. Você pode estar lutando com isso. E Deus só quer um sinal seu de entrega. É o coração quebrantado que o Rafael falou aqui. Jesus, é a Bíblia que fala isso. Jesus não resiste a um coração quebrantado. Você quer fazer essa entrega hoje? Levanta, vem aqui na frente, vamos orar por você. Quer orar? Senhor meu Deus, meu amado Jesus, Feche seu olho, baixe sua cabeça. Pai, depois de tudo que foi falado, tudo que foi exposto, Pai, é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui, são todos criaturas Sua, Pai. E por eles o Senhor enviou Jesus para morrer numa cruz do Calvário e nos libertar de toda a amarra do pecado, Pai, de todo vício, de toda prostituição, Pai. Pai, mas nós damos um passo de fé agora e nós, como testemunhas vivas dessas almas aqui, Senhor, eles estão entregando a sua vida, Pai, a Ti. E como o Senhor fez na minha e na de todos os outros aqui, Pai, faz na deles também, Senhor. Pai, que hoje seja uma nova história na vida desses homens que outrora andaram no mundo, viveram como queriam, foram enganados, foram trapaceados, cometeram injustiças e cometeram injustiças com eles também, Pai. Mas aprova o Senhor enviar Jesus e obrigado por isso, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício, Pai. Pai, sopre sobre eles o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus. Sopre sobre eles, Pai, como o Senhor fez com os apóstolos, como o Senhor um dia fez conosco. Espírito Santo de Deus, repouse sobre essas almas, em nome de Jesus. Nós queremos o Teu perdão, Pai. Nós queremos uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova mente, um novo coração, para que a gente um dia viva eternamente contigo. Eis a verdade do mundo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Oh, Senhor, tem misericórdia. Te adoramos. Vem Espírito, vem Espírito. Aleluia. Vem verdade.
prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Espírito Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Se curva ao único que é digno. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pai, eu quero orar por essa casa, Senhor. Pai, que esse lugar seja conhecido, Pai, por restauração de almas, Jesus. Pai, usa a Nova Vida para transformar a vida, Senhor. Que aqui seja um instrumento da Tua graça, Pai. Pai, que aqui seja a bandeira. Que aqui seja um local seguro, Senhor. Para que as pessoas se entreguem a Ti verdadeiramente, Pai. Repouse sobre esse lugar, Espírito. Em nome de Jesus. Diante dele nos prostramos. Ei, Senhor, Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.